you'll always be learning new things, you know. It's like getting into physical shape, you know. Your shape is never perfect. You can always improve some aspect of your body, and your English is the same thing. So I just want to motivate you to not focus too much on the outcome, but focus on the process, you know what I mean? Olá, tudo bem? Meu nome é Jonas e nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com você como eu aprendi inglês sozinho. Eu vou compartilhar a minha jornada desde o início, quando eu não sabia nada, até hoje, em que eu posso ser considerado aí fluente. Quando eu comecei a estudar, eu não sabia nada de inglês. Tudo que eu tinha para estudar era esse celular aqui e um fone de ouvido. Eu nunca havia feito curso também, né? Então eu vinha de uma base completamente do zero. E pra mim eu tinha que estudar pelo celular porque eu também não tinha nem computador, né? Mas eu não deixei isso ficar no meu caminho, né? Inclusive, se você não tem um computador, se você tem só o celular, né? Você também pode fazer. E por que eu aprendi inglês? Todo mundo sabe que o inglês abre as portas para você em muitas oportunidades, tantas em vagas de emprego, né? Já saiu uma pesquisa feita pelo Instituto Cato, se eu não me engano, que as pessoas que sabem inglês, elas tendem a ganhar 61% a mais do que as pessoas que não dominam esse idioma. Além disso, também, segundo o British Council, apenas 3% dos brasileiros falam inglês fluentemente. Então, quando eu tinha 16 anos, eu fiquei sabendo, por meio de alguns youtubers que eu assistia, que era muito importante você saber falar inglês. Porque além de você se destacar bastante no mercado de trabalho, você abre o seu leque de convivências que você pode, de experiências que você pode ter na sua vida também. Outras experiências, como por exemplo viagens. Se você for para qualquer lugar do mundo, você vai ser capaz de encontrar um falante em inglês. Se você for para a China, para a África, para a Europa, sempre vai ter alguém falando inglês. Então, após assistir esses youtubers, assim, eu fui convencido da necessidade de aprender inglês, sabe? Para minha vida, meu desenvolvimento pessoal, qualquer coisa que eu fosse fazer, né, eu teria que aprender. Sabendo dessa importância de aprender um idioma e não tendo dinheiro para participar de um curso presencial, eu tive que procurar online, né? Esses youtubers aí que eu falei, eles tinham todos aprendido online também, então eu pensei, se eles conseguiam, porque eu também não conseguiria. E foi aí que eu comecei a pesquisar na internet, né? Eu tinha 16 anos na época, eu comecei a pesquisar na internet como aprender inglês sozinho, né, online, né, do zero. E aí eu cheguei a achar um e-book que ensinava, que mostrava que milhares de pessoas estavam aprendendo inglês em casa, focando em estratégias que não eram convencionais. Porque no curso tradicional você vai, e nas escolas públicas também, o jeito que eles te ensinam inglês, eles te ensinam inglês usando a gramática. O que acaba não sendo o jeito melhor para aprender, né? Pelo menos, né, nesse e-book havia provas, havia dados que mostravam que as pessoas elas aprendiam mais rápido os idiomas quando elas primeiro focavam nas habilidades de input. Input é as habilidades de compreender um idioma, o que é a habilidade de escuta e a habilidade de leitura. E esses cursos tradicionais das escolas públicas, elas focavam muito no output, na sua capacidade de se expressar no idioma, que é falar e escrever. E é claro, você precisa dessas 4 habilidades para, né, falar, escrever, você precisa saber ler, escutar, compreender. Você precisa dessas 4 habilidades para ser considerado fluente. No entanto, no início do seu aprendizado, no início da sua jornada, é melhor você focar no input, né? Depois de eu ter lido esse e-book, eu comecei a implementar as estratégias que ele falava. Porque eu estava focando bastante em construir a minha base de vocabulários. Eu fiz um compromisso comigo mesmo que eu ia aprender pelo menos 10 palavras novas todos os dias. E todos os dias também eu estava trabalhando a minha habilidade de compreensão oral. E aí o que foi acontecendo, né? Depois de 3 meses, eu já tinha passado dessa fase das transcrições.
porque depois de certo tempo aquilo ali fica monótono e o seu inglês para de evoluir. E isso é que muitas pessoas reclamam também, né? Que muitas vezes elas chegam num ponto do inglês delas que elas não veem evolução. Isso é totalmente normal. Tudo que você precisa fazer é procurar novos desafios, né? E o novo desafio para mim era assistir filmes e séries. Um desafio bacana, hein? Mas enfim, se você quer a estratégia, se você quer o resumo da estratégia que eu usei para sair do básico para o intermediário em apenas 3 meses, eu vou pedir para você, por favor, acessar a descrição desse vídeo e me chamar no WhatsApp, porque lá eu vou te passar o resumo e inclusive também vou te passar acesso a essa biblioteca de áudios. Também, por favor, deixa um like nesse vídeo para ajudar na divulgação. E continuando aqui, né? Comecei novos desafios, assistir filmes e séries em inglês. E o jeito que eu fazia era assim, eu começava a assistir uma série, vamos supor, a série Suits, eu comecei a assistir ela totalmente em inglês, né? Com a legenda em inglês. E aí eu conseguia acompanhar um pouco o que acontecia na série, lendo a legenda, claro. E toda vez que eu não conseguia entender algo, que eu vi uma palavra que eu não conhecia, porque em filmes e séries, como tem muito mais diálogo, assim, é comum que você vai encontrar várias palavras que você não sabe o significado. Então, quando eu não sabia o significado de algumas palavras, eu parava a série. Igual eu tive que parar esse vídeo agora, porque o motoqueiro abençoado passou aqui perto. E aí eu trocava para a legenda em português para ver o significado daquela palavra. E assim eu fazia a mesma coisa que eu fazia lá na transcrição de vídeo, eu fazia agora na série. Eu anotava todas as palavras que eu não sabia na série e no final do meu tempo ali de estudo, que eu separava 1 hora, eu pegava essas palavras, achava frases com ela e colocava no Anki. Isso ajuda muito na memorização. E eu fui fazendo isso com séries e durante vários meses, né? Eu lembro que chegou 2020, a época da quarentena, então eu não estava fazendo faculdade na época e eu já tinha formado no ensino médio. Ou seja, eu tinha um dia todo só para assistir série. Enfim, eu tinha um dia todo para poder praticar o inglês. E eu fui fazendo isso por muitos e muitos meses, fazendo a mesma rotina que eu fazia antes, quando eu estava no nível básico, mas agora com material mais avançado. E o listening eu comecei a assistir bastante vídeos no YouTube em inglês, né, durante 1 hora do meu dia, né, porque agora como estava na pandemia, todo mundo preso em casa, eu fazia 1 hora só de listening e separava meia hora para praticar ali essa rotina que eu te falei da série, mais 20 minutinhos pro Anki, e eu fui fazendo isso durante muito e muito tempo. Com o tempo, depois que passou mais ou menos uns 2 anos, chegando ali em 3 anos, né, eu cheguei à conclusão que a minha compreensão oral já estava muito boa. Eu já estava conseguindo ler quase qualquer coisa em inglês, eu já estava conseguindo ouvir quase qualquer coisa em inglês. Meu único problema agora era aprender a me comunicar. E aí eu tive um problema, eu não tinha ninguém para praticar a minha fala, né? E aí eu tive que procurar por alguns métodos que me ajudaram bastante a treinar a minha fala. So I came across a video from a guy on YouTube. He's a very famous teacher here, and the video was titled "How to Practice Your Speaking Skills Without Someone to Talk to." You know, something along the lines of that. You know, I think you got the idea. So basically, what the practice consisted of is that you should firstly find a subject that you are interested about. For example, for me it was movies and TV shows. So the first practice that I did, I remember to this day, I took a notebook and I started to write my 5 favorite TV shows. And like it was internet article, so I started doing that.
And after you write about the things that you like, you're going to start reading that thing, reading out loud, of course, and record yourself. After you record yourself, you're going to listen to your own audio and see what was the words that you mispronounced, or if there was basically what words you mispronounced. And why is that so effective? Because when you are writing, you are using your output skills. Remember, output is your ability to express the language. So when you are writing, you are exercising this muscle of constructing words in English, and it's almost the same as speaking. But as in this intermediate level, you're not that good with pronunciation, and maybe you feel a little bit nervous about talking things, it's better for you to just write and then read out loud. And I started doing this practice a lot, and after a while I stopped beginning by writing and I just started recording. So what I did is every day I made a promise to myself that I would record at least 5 minutes of audio speaking in English, and I could speak about any topic that I wanted. If I wanted to talk about something that happened in my day, I could. If I wanted to talk about a TV show, episode of a TV show that I watched, I could. So I started doing that. So that's a very good tip that I have for you. Is that everything that you like, everything, every hobby you have, try to mix that with English, because it's going to make your learning process so much easier. Because, for example, when you are practicing your listening, try to watch videos that interest you. I know that sounds obvious, but I guess some people, they think that learning something has to be a painful process, and it actually is the opposite. The most pleasurable you make your learning process, the most motivated you will be to learn. And I know that maybe some people will have a little bit of prejudice against me because I learn English by watching movies and shows, but that's what it works best. So you should do what works best for you. So as you can see, my English is still not perfect. Far from it. Of course, I have a lot to improve, especially in pronunciating some words. And sometimes I made up some words. But English learning is a process, and the truth is, it's never going to end. You'll always be learning new things. It's like getting into physical shape. Your shape is never perfect. You can always improve some aspect of your body, and your English is the same thing. So I just want to motivate you to not focus too much on the outcome, but focus on the process. You know what I mean? Sometimes it's quite boring because you don't see your progress always. Sometimes you study for weeks and you don't see your progress, but that doesn't mean that you're not progressing. That just means that after a certain point, your progress starts to be way slower, but it's going to pay off in the end. If you stay consistent and you do the work every day, staying consistent, you're going to see the results. It's impossible not to. So that's it. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e não se esqueça também de me chamar no WhatsApp, porque lá eu vou te passar o resumo dessa estratégia que eu fiz, passar do nível básico e chegar no intermediário em apenas 3 meses. E lá também você pode tirar algumas dúvidas comigo sobre o seu aprendizado. E por hoje é isso e até mais.